Tudo bem? Nesta guia de encerramento, eu gostaria de fazer um outro pedido a você, como alguns que eu já venho fazendo ao longo dessas guias de apresentação, de conscientização, reconstrução, participar e agora o encerramento. E neste momento, na verdade, eu gostaria que esta guia, apesar de ter o nome encerramento, não fosse o encerramento dos nossos trabalhos, da nossa parceria. Fosse sim o início desta união que a gente vai fazer. Em dados momentos, se Deus quiser, a gente vai se conhecer. Nós vamos ter a oportunidade de nos reunir. Quando tiver uma grande quantidade de pessoas, nós vamos começar a promover palestras, debates que podem ser feitos pelo YouTube, pelo Facebook. Muita gente ao mesmo tempo no computador pode conversar sobre as ideias. Então, na verdade, este encerramento é só o início. Não encerre as atividades agora, dê início a ela. Por que que eu coloquei o nome de encerramento? Bom, primeiro que fica estranho eu trabalhar com uma série de guias e colocar na última início. Não é mais início, o início é o início, certo? Então a apresentação é o início. Este é o encerramento desta apresentação que foi feita. Se você assistiu os vídeos que eu coloquei, que foram capturados das redes sociais, YouTube, se você assistiu os vídeos que eu coloquei, criados por mim, se você abriu as páginas na guia participação daqueles documentos em PDF e os leu, tirou opinião, ligou, falou com alguém, falou comigo, e isso não fez com que você ainda desejasse participar, é por isso que essa guia chama encerramento. Eu acho que não tem mais o que dizer, está encerrado o assunto, certo? Agora, se o assunto não está encerrado, o que, se Deus quiser, será a ideia de muita gente, este é o início de um trabalho para a moralização da política. Nesta primeira etapa, eu quero ainda colocar um vídeo como encerramento, que é aquele que vai ser próximo das eleições, dia 5, dia 6 de outubro, que até aquele dia eu ainda vou acreditar que as pessoas estarão motivadas a participar, e aqueles que ainda estão em dúvida a gente vai conversando, e é lá pertinho, no dia 5, no dia 6 de outubro, vai realmente ter uma guia com um discurso de encerramento. Só que é o encerramento desta etapa. Este site, depois das eleições, terá uma nova proposta. Neste site, no projeto Moralização da Política, vai atuar como fiscalizador e informador. Então, nesse site nós colocaremos os projetos que os nossos representantes estarão colocando para ser votados, os projetos que são propostos, mas que poderiam mudar alguma coisa, melhorando a vida do brasileiro, mas não é interessante para uma classe. E aí eles arquivam, a gente vai informar o que está arquivado, que é para pressionar a votação dessa lei, não só a lei que interessa para alguns, mas a lei que interessa para o governo, interessa para o povo, como no exemplo que eu dei. Vamos acabar com esse negócio de mandato, de dizer que o cara que trabalha em 2 mandatos, 8 anos, se aposenta com salário integral para o resto da vida. Todo brasileiro trabalha 35 anos, se a gente for acabar com essa lei, os caras vão querer arquivar esse projeto. A gente tem que pressionar. Então, as leis que estão sendo propostas, as leis que estão em votação, as leis que vão ser arquivadas, porque não tem interesse, a pressão que a gente tem que fazer, todas as pessoas que darão nome nos abaixo-assinados, que serão pedidos, terão um nome divulgado no site. Os deputados estaduais, federais, as leis que eles estão votando contra ou a favor, se é bom ou se é ruim,
Só um exemplo, a transposição do Rio São Francisco. Fazer aquele canal desviando a água do Rio São Francisco para o Nordeste para acabar com a seca. Não adiantou nada. Só gastou dinheiro, só neguinho enriqueceu. Teve gente que já desviou, já tem o escândalo aí, já está sendo investigado. Quanto dinheiro foi desviado dessa transposição? Está prejudicando o Rio São Francisco e não está chegando a lugar nenhum. Será que existe outras maneiras de se resolver esse problema? Esse site vai trabalhar com este objetivo também, de informar e conscientizar dos debates que serão propostos com pessoas especialistas em determinados assuntos. Esses debates serão colocados no site para que a gente saiba opiniões de pessoas que não têm um interesse naquele projeto, que se for aprovado ele vai ganhar um bom dinheiro. É que nem o projeto da transposição do Rio São Francisco, que ia passar numa determinada região. Teve muita gente que comprou fazenda, sítio naquela região, para quando viesse a desapropriação do canal, ganhasse dinheiro em cima. Tem muita gente que faz isso, e foi feito. Então, nós precisamos ter opiniões idôneas de pessoas que não têm interesse a não ser o interesse de informar, de dar a opinião certa, de especialistas no assunto, dos impactos que vai causar na natureza, o que é bom, o que é ruim. Este site tem esta proposta. Agora, informar tudo isso para duas pessoas, o candidato e outra pessoa, não adianta. Então é 200 mil, 300 mil, 500 mil. Quem votou contra e quem votou a favor vai ser informado para que ele saiba que tem 5 milhões de pessoas que não vão votar mais nele se ele for contra aquele projeto que beneficia o povo. Os vereadores agora votaram uma lei que deu a eles o benefício de uma assistência médica, de uma ajuda de assistência médica de R$1.000 e poucos por mês. Eles já ganham assistência médica no Albert Einstein, que é um dos melhores hospitais do país. Para que eles precisam de mais 1.100? É só para incorporar salário, só para ganhar mais. É nisso que eles vão ganhando, no auxílio paletó, no auxílio gasolina. No vídeo que eu coloquei na conscientização, que fala da Dinamarca, lá está dizendo que cada grupo de deputados tem 3 ou 4 funcionários para atendê-los. Concursados, não é pessoa que ele trouxe, não. Gente que não sabe nem trabalhar, está lá trabalhando. Não, trouxe estagiários universitários que estão lá com a finalidade de ajudá-los. Um grupo de deputados usa 3, 4 pessoas. Aqui, um deputado tem dinheiro para contratar 75 assessores. Para que ele precisa de tanto assessor? Se a gente quiser acabar com isso, a gente tem que se unir. O encerramento desta página é desse discurso. Se isso não trouxe você para a ideia de se unir, porque sozinho a gente não consegue nada, se eu não conseguir fazer com que você despertasse em você a vontade de defender alguma coisa certa, como a gente fala, o nosso legado, eu informei que estou com 57 anos, o que eu tinha que conquistar, conquistei. O que eu não tinha, não dá mais. Eu não tenho mais planos de construir patrimônio. O que eu quero fazer é deixar o meu legado. Saber que essa é a minha, hoje, atualmente, é a minha grande preocupação. Tenho duas, que eu vou dizer uma que eu não sei se você vai acreditar, que eu quero conquistar o paraíso. Eu acredito em Deus. Eu acredito que o que a gente faz aqui agora vai determinar a qualidade do que vai ser depois. É por isso que hoje, se eu fosse um deputado e alguém me oferecesse uma mala de 500 mil, eu não pegaria. Porque eu sei que se eu pegar uma mala de 500 mil, eu perco o paraíso. Não sei se você acredita nisso. Eu acredito. E é em cima disso que eu trabalho. E a outra coisa que eu acho que é o que me motiva também, é dizer o seguinte: eu gostaria de sair deste mundo quando morrer e deixá-lo um pouco melhor ou menos pior do que quando eu o encontrei em 1961, quando eu nasci. Em 1961
tinha um monte de coisas, de dificuldades que meu pai e minha mãe teve para me criar, um monte de coisas que eles não puderam me dar. Quando meu filho nasceu já teve outras coisas, eu pude dar, mas outras coisas não. E o mundo vai evoluindo e eu gostaria de cooperar para que as próximas gerações tivessem uma situação melhor de vida, não sofresse tanto. Então esse é o meu legado, que pode ser o seu, que pode ser de todo mundo. Agora você perceba que eu não vou conseguir construir isso tudo sozinho. Cada um de nós vai ter o nosso acerto com Deus depois. E a gente vai trabalhar em cima disso. Cada um de nós tem uma obrigação, que é conquistar o paraíso. Se você não acredita, paciência, mas eu acredito. Esta é a única obrigação. Porque a gente morre e tudo que a gente faz fica. A gente não leva nada, não se brinca dizendo que caixão não tem gaveta. É por isso. Porque tudo que nós construirmos aqui vai ficar aqui. E aquilo que a gente fez de bom ou fez de ruim, vai junto com a gente para o julgamento. Dizem algumas pessoas, não sei se é verdade ou não, que a gente só vai levar o que fez de bem. Se a gente fez coisa boa, vai ser bem julgado. Se a gente não fez coisa boa, então é aquele negócio. Não lutar contra o mal, a gente coopera com ele. Vou te dar um último exemplo de um vídeo que eu vi no Facebook, que eu achei muito bacana. Infelizmente eu não gravei, eu não compartilhei, então eu perdi. Mas nesse vídeo tinha um desenho de um rapaz em cima do muro, de um lado São Pedro, desesperado, pedindo pelo amor de Deus para ele ir para o lado dele, e do outro lado o diabo olhando, só olhando. Aí o rapaz perguntou para São Pedro: São Pedro, por que o senhor está desesperado para levar eu para o seu lado, e do outro lado tem o diabo, que está quietinho, não está nem aí preocupado comigo se eu vou ou não para o seu lado? Meu garoto, quem está em cima do muro já está no domínio do demônio. Você já está no lado dele, porque em cima do muro é ao lado dele. Por isso que ele não está preocupado se você vai ou não escolher o lado dele. Você já está do lado dele. Agora, para você vir para cá, você tem que ter coragem. Você tem que assumir a sua obrigação de fazer tudo certo. Ser cristão não é fácil. Ser cristão é muito difícil. Porque ser cristão é saber perdoar, é saber refletir, é perceber que não existe só o meu certo ou a minha verdade. Existe um certo que serve para mim e serve para você. No exemplo do folheto, que se você ler, está dizendo o seguinte: você justifica que ganha muito pouco e é um miserável que não tem estudo, não teve oportunidade da vida, e por causa disso você compra um bilhete único roubado. Essa é a sua verdade. Mas essa verdade serve para o cara que muitas vezes está na sua situação e teve o bilhete único dele roubado, que além de tudo, roubaram o bilhete dele. Eu almoçava muitos anos atrás num restaurante de R$1, que a comida é muito boa, não sei se você já experimentou, experimente. Tem um monte de gente pobre. Se você não se achar melhor do que os outros, você almoça lá sem nenhum problema. Eu nunca me achei melhor do que ninguém, como também nunca me achei pior. Eu almocei durante muitos anos lá. E aí eu estava na fila, o cara entrava na fila, eu falava: ô meu amigo, como é que pode um negócio desse? Ele olhava para mim, batia no relógio e falava assim: é que eu só tenho meia hora de almoço. E aí eu perguntava para ele: você sabe se eu não tenho só 15 minutos? Quer dizer, a meia hora de almoço dele é o motivo que justifica ele varar a fila. Mas ele não perguntou se os outros lá atrás só têm 15 minutos. Ou se eu tinha meia hora e já gastei 15 minutos na fila e vou perder mais tempo porque está entrando um outro que acha que o meia hora dele está certo. E isso é o que a gente vive no Brasil. Cada um com o seu certo. E a democracia, para dar certo, nós temos que estabelecer um certo que serve para nós todos. Essa é a ideia do projeto. A ideia do projeto é conscientizar. Lembra que eu falei lá na frente? Primeiro, conscientizar. Fazer com que as pessoas tenham o mesmo objetivo. No exemplo do poço. Se a gente vai subir os 3 formando corrente,
Nós precisamos desejar subir. Se não for os três desejando subir, a gente não sobe. Vamos subir? Vamos subir. O certo é subir? O certo é subir. Conscientizar. Aí, a gente determinou que, conscientizado, vamos nos unir? Vamos nós todos trabalhar para resolver? Vamos! O que a gente vai fazer? Esse é o terceiro passo. É o determinar o seu certo, o meu certo? Não. É determinar o certo que serve para nós dois, você e eu, e todos defenderem este certo que serve para mim e para você. Eu não posso roubar o bilhete único, porque este bilhete único pode ser de uma pessoa que também seja como eu ou pior. Eu não posso varar uma fila, porque eu tenho meia hora só de almoço, mas tem gente que só tem 15 minutos. Existe o certo que serve para nós dois. Depois que a gente determinou isso, que a gente resolveu, que a gente pensou, que a gente se uniu, a gente vai determinar qual é esse certo que serve para todo mundo. E depois trabalhar em cima disso. No exemplo do poço, vamos sair daqui? Vamos! Todo mundo tem o mesmo objetivo? Temos! Então como que a gente vai fazer isso? Vamos nos unir? Vamos! Juntos a gente consegue? Vamos conseguir! Como que a gente vai fazer isso? A gente vai agarrar nos braços um do outro, formar uma corrente, cada um põe o pé do seu lado e vamos forçar o posto. Isso dá certo? Dá. É a verdade igual dos três? É. Todo mundo tem a mesma verdade? Tem. Todo mundo tem o mesmo certo? Tem. Todo mundo vai fazer o que é certo? Sim. Então vamos fazer. Conscientizar. A gente precisa se conscientizar do que precisa ser feito. A gente precisa se unir, que é o general e o seu batalhão. Só o general não vai, só o batalhão não vai. O batalhão não sabe para onde vai, o general sabe. Então é o general e o batalhão. A gente precisa determinar o que é certo. E depois de determinado o que é certo, executar o que é certo, que vai servir para todo mundo. É o único jeito que a gente tem de resolver esse lixo que a gente vive. Certo? Esse é o encerramento. O encerramento desta etapa. O encerramento do convencimento, da conscientização. E aí começa o trabalho de participar. Que a gente vai trazer pessoas, engrossar, né? Eu sozinho não consigo sair do poço. Então eu tenho que convencer outras pessoas. Vamos nos unir. Unidos a gente sai do poço. Aí um fala. Está todo mundo disposto, todo mundo consciente que a gente pode sair do poço? Estamos conscientes? Estamos! Então, como é que a gente vai sair do poço? Assim, assim, assim. E aí depois, executar. Certo? Conscientização agora. Vamos trabalhar os conscientizados. Vamos participar, preencher, indicar, divulgar. Eu não posso falar com 800 mil pessoas, mas cada um de nós pode, se a gente for somando uma corrente. Certo? Vamos divulgar como se fosse a verdade individual de cada uma das pessoas. Se para sair do poço precisa de 50 pessoas e lá no fundo do poço tem 500, se eu acho que é só com a união, falo para um. A outro a gente vai caçar 50 pessoas. Quando 50 pessoas saem do poço, os outros 450 vêm junto, porque eles viram que dá certo. São aqueles que precisam de maior motivação. Eu acredito nessa ideia, então estou fazendo esse trabalho. Se você acreditar, vamos fazer esse trabalho. E aí, unidos, a gente resolve uma parte, e aí o resto vai ver que a gente está junto, como no exemplo que eu dei do plantar as árvores para acabar com o deserto. Vamos plantar a primeira, segunda, terceira, 50, 200, 1000. Aí depois os outros milhões vêm junto. Nós precisamos começar. E a mudar. Certo? Quanta coisa eu não poderia falar ainda mais. Vou dar uma folga para o seu orelha.
e vou falar com aqueles que desejam falar comigo pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo site, pelo YouTube, pelo Facebook, que depois, se este projeto começar a ter uma boa aceitação, nós vamos fazer o YouTube e o Face para conversar em bate-papo, vamos marcar reuniões, palestras, a gente vai fazer tudo, mas com a concordância de todo mundo. Se ninguém concordar, eu não posso fazer nada, certo? Sozinho, ninguém faz nada. Herói não vai existir nunca. E aí, vamos trabalhar juntos. Tá bom? Então me procure, participe, continue vendo os vídeos, continue dando ideias, continue dando sugestões, continue divulgando, peça para as pessoas verem esse site, divulgue esse site, vamos trabalhar junto. Até o dia da eleição tem muita coisa para ser feita. Muita coisa que só pode ser dita a partir do dia 16 de agosto. Então fique atento. Tá bom? Muito obrigado e desculpe esta dificuldade que eu tenho de encerrar. Eu não consigo encerrar. Porque eu tenho muita coisa para falar e acredito demais nessa força da nossa união, porque eu acredito demais na honestidade do brasileiro. Eu acredito muito que o brasileiro só vive essa situação porque foi conduzido a ela. Nós temos muita gente honesta nesse país que poderia estar fazendo alguma coisa. Tá bom? Participe. Desculpe a falta de encerramento. Então vamos encerrar? Povo unido jamais será vencido. Muito obrigado.